Bom, vamos lá, tá? Se não for para assistir esse vídeo até o final, se não for para assistir esse vídeo até o final, já sai, tá? Já sai aí, pode deixar um dislike, não tem problema nenhum, já vaza, vaza. Se não for assistir esse vídeo até o final, vaza. Porque se você não assistir esse vídeo até o final, você não quer se desenvolver e não quer conhecer o indicador, né? Como que funciona o indicador de força das moedas, como que você faz a leitura desse indicador, tá certo? Agora, se você quer desenvolver, você quer aprender, então veja até o final do vídeo e já chega deixando aquele likezão aí, tá? Já chega deixando aquele likezão e vamos embora, tá certo? Eu vou tentar ser o mais didático possível, explicar de uma forma mais lenta possível para que todos entendam, tá? Para que todos entendam como funciona. E aí eu vou começar pelos conceitos básicos, tá? E depois a gente vai avançando aí. Então, tenha paciência, tenha calma, né? Para de pensar que você sabe tudo, que você já viu, né? Que você não sabe merda nenhuma, tá? Não sabe merda nenhuma. Nem eu também sei. Eu estou aprendendo a cada dia, tá certo? Mas enquanto a gente não para, né, e fala assim, não, deixa eu zerar a minha mente aqui e tentar aprender, a me desenvolver, a pegar uma outra visão, né? Eu não vou conseguir, tá? Então, zera a mente aí e vamos lá. Começando aí então, né? Para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, tá? Na descrição tem o link do grupo do Telegram, tem o TikTok, Instagram e tudo mais. E vamos que vamos, tá? Bom, para que nós entendamos o indicador de força das moedas, tá? A gente vai começar com um conceito básico e a gente vai falar de média, tá certo? Então, eu trabalho também aqui no gráfico com algumas médias, tá? Se você quiser saber os períodos dessa média e que gráfico que eu trabalho com ela, comenta aí média, que aí eu faço um outro vídeo explicando como é que eu trabalho com essas médias também em conjunto com o indicador de força da moeda, tá bem? Então vamos lá, tá? O que que acontece, né, com a média, tá? O que que é média, né? Vamos para o conceito de média aí, certo? A média você vai pegar um certo número de eventos, tá? Então você vai somar, dividir pelo número de eventos que você pegou e você vai ter um valor de média, tá certo? E quando a gente trabalha, né, aqui no Forex, qualquer média que nós coloquemos aqui no gráfico, tá? A gente vai ver que quando o preço ele se afasta muito da média, a tendência dele é estar buscando a média, tá? Então ele busca a média, né? Veja aqui, ó. Veja aqui, né? Ele se afasta aqui, ele se afasta aqui bastante da média roxa, que é a média maior, tá? Ele se afasta bastante da média roxa, pois ele busca a média, se afasta novamente, busca a média, se afasta, aí ele passa a média, tá? Ele passa a média, né, pro outro lado de cima, se afasta dela, busca a média, se afasta novamente e já veio buscá-la aqui outra vez, tá certo? Então, é isso que acontece, né? Quanto mais o número de eventos se afasta da média, ele vai fazer mais eventos de modo que busque a média novamente, tá? E se falando de preço, né? Se falando de preço, ele vai buscar, né, o que a gente chama de preço de equilíbrio, certo? Buscando a média. Quando ele está muito fora da média, é que ele está muito fora do preço de equilíbrio. E aí ele tende a estar buscando esse preço novamente. Tá certo? Então espero que esteja claro esse conceito de média aqui. Tá? E aí a gente vai para o indicador de força das moedas agora. Tá? Como que funciona esse indicador aqui? Tá? Esse é o meu indicador.
tá? Muita gente fala que eu copiei, que é da internet de graça e que não sei o quê, e não é. Não tem nada a ver isso daí. Sim, existem alguns indicadores de graça na internet, de força das moedas tal, mas a matemática por trás desse indicador, do meu indicador, é diferente. Quem me acompanha desde o começo, há 2 anos atrás, sabe que eu desenvolvi esse indicador através de planilha de Excel, viu, né, esse indicador nascer em planilha de Excel. Então, para os haters aí, que tem muito, né, chupa, tá? Chupa que fui eu que desenvolvi, beleza? E aí, é claro, depois de todos os cálculos matemáticos que eu faço, eu faço uma média, tá? Eu faço uma média. Isso é claro, tá certo? E no meu indicador, como que funciona isso, tá? Como que funciona isso? Então, eu tenho o nível 0, tá? Eu tenho o nível 0, aí eu tenho o nível do box, para cada time, cada moeda ele é calculado, tá? Quando tá todas as moedas assim no gráfico, ele calcula para aquela moeda, tá? Pode ver que o valor muda aqui, ó, né? Pode ver que o valor muda. Agora, quando eu coloco todas as moedas, ele pega todos os valores e faz uma média, tá? E aí, o que que acontece aqui? O que que acontece aqui com o meu indicador, né? O que que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o seguinte, tá? Que quanto nós vamos falar que a nossa média é o zero, tá? A nossa média é o zero, tá certo? Nós vamos falar que a nossa média é o zero, beleza? E aí o que acontece? Quanto mais o preço se afasta da média, tá? Qual que é a tendência dele? É de vir tá buscando novamente a média, certo? E isso, se a gente voltar o indicador para trás aqui, a gente vai ver que isso, né, ocorreu inúmeras vezes, ó, né? Se afasta da média, volta na média, se afasta da média, volta na média, passa, se afasta da média, volta, né? Passa um pouquinho e vai. Então, trabalhando desse modo, o que que eu falo? Eu falo que eu falo que eu falo que essa região aqui entre a linha verde e a linha vermelha é uma região que eu chamo de preço de equilíbrio, tá? Que o preço ele está equilibrado, certo? Claro que quanto mais próximo do zero, mais equilibrado está. Mais equilibrado está. Quando se afasta muito do zero, né? Apesar de estar dentro da região ainda que eu falo que é uma região de equilíbrio, mas ele já mostra um determinado, né, desequilíbrio. E aí é onde que ele tende a estar voltando, tá? Ele tende a estar voltando. E aí, alguns aprenderam por aí, né, e a gente também pode falar dessa maneira, não tem nenhum problema, que é a questão de ciclos, né? A questão de ciclos. Então, faz um ciclo positivo, né? Enquanto não quebra, é o ciclo positivo novamente, quebrou, agora é negativo, né? Então, ele veio, corrigiu, agora tende a fazer um outro ciclo negativo novamente, tá? Podemos falar dessa maneira também. Mas tudo, né? Tudo está ligado ao quê? Ao preço sempre voltar para estar buscando a média. Beleza? Então é isso que vai acontecer, né? Olha só. Todas as vezes, né, que o preço se afasta da média do zero que a gente fala, ele busca, né? Ó, ele busca, certo? E aí ele faz ciclo de força, ele faz ciclo de fraqueza e assim por diante, tá? Veja que o meu indicador ele tem, né, o box e tem mais outras duas linhas, tá? Então assim, quanto mais distante do box, mais desequilibrado o preço está. E aí mais cuidado também nós temos que tomar, tá certo? Mais cuidados também nós temos que tomar. Beleza? Esse é o conceito aí a princípio de média, né?
é o conceito a princípio aí do meu indicador, e a gente vai agora trabalhar com análises, tá? Vamos trabalhar com análises agora. O que acontece, tá? Vamos falar do diário aqui, por enquanto, tá certo? O diário do NZD, nesse momento aqui, ele tá vindo com fraqueza, tá? Então, nesse momento aqui, ele inicia uma fraqueza, tá? Nesse momento aqui, ele inicia uma fraqueza. E ele vem descendo. Opa! Ele vem descendo. Ele vem descendo, tá? Então, assim, quando ele cruza a linha do zero, aí a gente pode dizer que ele está mais fraco, tá? Ele está mais fraco. Então, ele inicia um movimento de fraqueza aqui, certo? Aqui ele começa a tomar velocidade. Aqui ele realmente enfraquece, né? Porque ele passa para baixo da média. E o que acontece? Ele vai enfraquecendo, ele vai enfraquecendo, enfraquecendo. E essa fraqueza, ela chega um momento em que ela se esgota, tá? Chega um momento que ela se esgota. E a gente vê isso aqui. Então, vamos lá. Podemos observar aqui, quanto mais distante do zero, mais atenção eu tenho que ter a um movimento de reversão, certo? Quanto mais distante do zero, eu tenho que estar esperto a um movimento de reversão, tá? E quando que a gente fala, né, entende que no diário, por exemplo, aqui nesse time, a reversão ela se inicia, tá? A reversão ela se inicia. A gente pode falar que ela se inicia nesse momento aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Eu tenho um valor do meu indicador aqui, ou score, né? Ou score aqui que o pessoal fala, tá? Então vamos lá. Nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, vamos ver aqui se ele, ó, era menos 6,84 nesse momento aqui, tá? Então ele fechou esse dia no menos 6,84, tá certo? O que acontece? No outro dia, ele fecha aqui, ó, tá? No outro dia ele fecha aqui, menos 5,65. Então a partir desse momento, a gente já fala o quê? Que o NZD tá tomando força, tá? Que a partir desse momento, deixa eu colocar mais reto aqui para ajudar aí. Nesse momento aqui, o NZD está tomando força, tá certo? O NZD está tomando força. E aí o que ele faz? Ele vem, né? Faz todo esse movimento aqui de força, que foram 3 ou 4 dias de força. E agora, sexta-feira, né, passada, hoje é sábado, ele tende a fechar aqui. Então veja que ele quebra, né? Quebra esse ponto, o último e já fecha abaixo. Então aqui a gente pode entender que ele vem agora para essa semana em um momento de fraqueza, tá? Um momento de fraqueza no diário. Beleza? Então assim, eu tô falando bastante do diário, mas isso a gente pode entender como qualquer time frame, tá? Qualquer time frame, né? É lógico que uns vão ser mais rápidos que os outros, tá? Mas a análise é a mesma, correto? Se você passar para o M15, você vai ver os mesmos tipos de movimento, tá? Você vai ver os mesmos tipos de movimento acontecendo, né? Quanto mais longe da média do zero, né? Ou
mais longe do box, ele tende a vir buscar. Então ele vai, por exemplo, aqui, tá? O dólar, ele faz um movimento aqui de força, distribuição, e agora ele vem no momento de correção em M15, tá? E por que a gente fala que acima da linha do zero, subindo é distribuição? Tá? Por quê? Porque ele está pegando força. E por que a gente fala que acima da linha do zero é uma correção? Né? Porque ele está forte ainda, mas ele está fazendo aquele movimento de correção, né? Para todos que já operam Forex sabem, né? Que o gráfico faz uma distribuição, faz uma correção, faz uma distribuição, faz uma correção e assim vai, né? E o contrário também é verdadeiro, certo? O contrário também é verdadeiro, tá? Joia. Então, quando eu estou acima da linha do zero, eu estou em uma distribuição de força. Quando eu estou abaixo da linha do zero, nesse sentido, eu estou numa distribuição de fraqueza. Aqui eu estou numa correção de fraqueza e aqui eu estou numa correção de força, tá? Então esse é um outro conceito básico que a gente tem que entender, beleza? Mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu vou contar um segredo para vocês. E se você chegou até aqui, já deixa aquele likezão aí, porque merece, tá? Porque merece. E já escreve aí, comenta aí segredo para esse vídeo alcançar o máximo de pessoas aí que a gente pode alcançar e pode ensinar isso, tá? Esse cenário aqui ele pode mudar. Mas como assim? Mas como assim, Júnior? Você está falando que aqui eu estou distribuindo força e estou corrigindo força. Aqui eu estou distribuindo fraqueza e aqui eu estou corrigindo fraqueza. Isso é para todos os times. Isso é para todos os times. Mas quando a gente fala de operações mais longas, né, fala de portfólio, esse movimento aqui de distribuição de força e fraqueza e correção vai depender sempre do time maior, tá? Vai depender sempre do time maior. O que que o time maior tá me dizendo? Tá? O que que o time maior tá me dizendo? E aí eu vou explicar para você agora como que a gente faz esse alinhamento com o time maior, tá? Eu vou pegar aqui o CHF, porque o CHF deu um exemplo muito bacana nessa semana, tá? Deu um exemplo muito bacana essa semana. Olha só, olha só, tá? Olha só. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Olha só, tá? O CHF, por exemplo, olha aqui, ó, dia 18. Dia 18, ó, dia 18 às 0 horas, o CHF ele tá fraco. Ele tá fraco. Tá? No diário ele tá fraco. Né? Ele tá abaixo da linha do zero e ele tá fraco. Porém, quando a gente olha pro H4, tá? Quando a gente olha pro H4, vamos ver aqui, ó. Deixa eu separar aqui, né, as linhas. Olha aqui, ó. Quando eu olho pro H4 no dia 18 às 0 horas, tá? Vamos colocar a linha para cá, né? Então a linha está um pouquinho para cá, ó. Tá? Às 0 horas. Olha só que interessante. Olha só que interessante, tá? Em 4 horas, ó, o CHF ele subiu. Ele fez um movimento de força, tá? Ele fez um movimento de força. Mas quando a gente olha, né, aqui foi no dia 17. Quando a gente olha para o time do diário, ele tá fraco, ele tá caindo, tá? O CHF tá caindo. Então, a gente fala o quê? Agora a gente vai conectar dois times.
Para a gente saber se é distribuição ou é acumulação, ou é correção, tá? Então, no dia 17, né, se a gente colocar uma outra linha aqui, no dia 17, tá? Veja que tem a linha aqui no dia 17, ele já está em fraqueza. Só que ele está subindo em H4, tá? Então, o que esse movimento, mesmo acima da linha do zero, do CHF, está me dizendo? Está me dizendo o quê? Que ele está numa correção. Ele está numa correção do time do diário, tá? Ele está numa correção do time do diário. E aí o que eu faço? O que eu faço? Eu espero ele fazer, né? Ele fechar o candle com a linha, né, abaixo do último fechamento para eu entrar na fraqueza. Certo? Porque eu sei que no diário ele está fraco. Ele está caindo. Eu sei que no diário ele está fraco, ele está caindo. Então, eu sei que em H4 esse é um movimento de correção. Então, eu espero ele fazer essa quebra aqui e a minha entrada seria nesse ponto. Tá? A minha entrada seria nesse ponto. E aí, se você pega nesse ponto aqui, né, vamos dar um up aqui, ó. Se você pega nesse ponto aqui, né, pode ser o CAD-CHF aqui, ó, tá? Né? Você vê que aqui em relação ao CAD ainda ele fez uma correção, né? Eu coloquei meu stop curto aqui nesse caso, e aí depois ele vem aliás, desculpa, eu errei aqui a minha operação, era compra, né? Você vê aqui, ó, que ele fez um movimento aqui de compra. Então, 3 velas de H4 aí, que é o que a gente costuma operar, a minha operação tinha dado muito boa, tá? Tinha dado boa. Por quê? Porque eu tô vendo esse movimento aqui do CHF caindo em relação ao diário, certo? Então, se eu entro aqui, ó, né? Eu tinha nessas 3 velas aqui, eu tinha dado gain, né? É que eu acabei fazendo a operação contrária aqui nesse caso, tá? Mas, né, vamos ver aqui. Vamos ver outro ativo aqui. Vou pegar o SDCHF. Olha só, né? Olha só o SDCHF aqui, ó. Tá? No dia 18. Então, subo aqui e dou gain na minha operação. Por quê? Porque o CHF está caindo, certo? O CHF está caindo em H4, agora alinhado com a queda do diário, certo? Alinhado à queda do diário, tá? Então é desse modo que a gente vê. E aí você pode usar, tá? Você pode usar o semanal para saber, né, qual que é a direção que você vai esperar com relação ao diário, né? Sabendo, né, tendo essa mesma correlação aí que eu fiz entre o diário e o H4, e eu utilizo também o H2, tá? Eu utilizo também o H2. Por quê? Eu não vou esperar a quebra, eu não vou esperar a quebra no H4, tá? Porque o H4 vai demorar muito para me dar quebra. Eu vou esperar a minha quebra no H2, tá? Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui seria o meu ponto de venda do CHF, certo? A segunda linha vermelha ali. Vamos ver aqui então o que acontece. Olha aqui, ó. Deu gain aqui, tá? Deu gain aqui. Fraqueza no CHF. Fraqueza no CHF. Deu gain aqui.
tá? Então deu aqui duas, né? Duas, 4 horas aí, 6 horas deu gain aqui. E depois o CHF retoma força, né? Mas não é que o CHF retoma força, é que o dólar também vinha fraco, tá? Que o dólar também vinha fraco, olha aqui, ó. O dólar vinha fraco também. Então por isso que ele, né, ele faz essa correção aqui. Veja que o dólar estava mais fraco que o CHF, né? Então a gente teria pego uma correção do movimento e depois o dólar enfraquece mais que o CHF. Tá? Mas veja que mesmo assim, ó, os dois ainda muito fraco e aí você tem uma consolidação aqui. Tá? Então por isso que a gente também olha para o diário. Né? Se eu pegar o diário aqui do dólar e o CHF, tá? O dólar e o CHF, veja que Veja aqui, ó, o dólar estava com força, né? O dólar estava com força aqui, certo? Agora precisamos ver como que ele estava aqui no H4, tá? Como que ele estava aqui no H4 nesse dia, certo? Que foi o dia 18 aqui, né? Dia 17, dia 18. Tá, vamos colocar aqui, ó. Dia 17, dia 18. Vê que eles fizeram um movimento nessa região aqui das três linhas vermelhas, que está entre o dia 17 e o dia 18. Vê que o movimento deles foi muito parecido, né? Vê que o movimento deles foi muito parecido, tá? Veja que o movimento deles foi muito parecido. Então, por isso que não teve uma evolução, né? Uma evolução muito boa, tá? Mas veja que ainda assim o USD foi forte em H4, tá certo? O USD foi forte em H4, tá? Por que que não evolui tanto, né? Por que que não evoluiu tanto? E aí você pode agora começar a fazer essas correlações com o semanal, certo? Veja aqui, ó, no semanal, o CHF está de força no semanal, tá? Ele está forte no semanal. Então, essa queda aqui foi uma correção do semanal, no diário, né? O diário fez a correção do semanal, tá? O diário fez a correção do semanal. E qual que é a tendência aqui agora? Tá? Qual que é a tendência aqui agora? O diário fechando, né? O diário fechando acima, tá? O diário fechando acima desse ponto aqui, ó. Se o diário fechar aqui, a gente já entende que o CHF começa a retomar o movimento de força. Então aí agora a linha diário com semanal, tá? A linha diário com semanal e o movimento vai ser mais acentuado, vai ser um movimento mais forte aí, tá certo? Então assim, é essas correlações que a gente tem que fazer, que vai fazendo aí, ah, entre os time frames, tá? Entre os time frames. Porque você tem que saber, né? Você tem que saber como que tá o maior para você fazer a operação no menor, esperar a operação, né? Esperar a operação, tá? E alinhado com isso, uh, alinhado com isso, eu uso as médias, tá? Eu uso essas médias aqui para saber se a minha leitura estava certa, tá? Então assim, ó, antes do dia acabar, antes da quinta acabar, eu vi que o dólar ia vir fraco e o euro iria vir forte. Então, antes do dia acabar, eu já fiz uma operação aqui, ó. Eu fiz uma compra aqui, vocês podem ver aqui, ó. Fiz uma compra aqui e fechei no outro dia de manhã, 6h30, 7 horas da manhã, tá?
uma operação bacana aí, tá certo? Essa aqui é uma conta pequena, tá? Mas uma operação bacaninha aí, tranquilidade, alinhado a minha leitura entre os times diário H4 e H2, né? E aí eu venho pro gráfico e vejo, opa, faz sentido a minha operação de força alinhado com essas médias aqui. E aí eu entro na operação tranquilo, tá? Eu entro na operação tranquilo aí, beleza? Então, ah, comenta aí, se você chegou aqui, comenta aí média, tá? Que aí esse vídeo batendo 100 likes aí, 100 comentários, eu vou falar dessas médias aqui, né? Como que eu faço essa leitura dessas médias alinhado ao força das moedas, tá? Eu espero que tenha ficado claro para você, certo? Espero que tenha ficado claro para você. Mas antes de eu terminar o vídeo, deixa eu falar mais uma coisa, tá? Não é porque, não é porque o movimento, por exemplo, aqui do dólar, tá? Não é porque o movimento do dólar aqui ele tá fraco, ele tá caindo no diário, que ele chegando aqui embaixo eu vou vender ele, tá? Por quê? Eu vou tomar na cabeça. Porque ele está perto que de regiões de reversão, porque ele está muito longe da linha do zero. Ele está muito longe da linha do zero. Tá? Então o que acontece? Eu espero ele fazer a reversão aqui em H4. Posso pegar um movimento de correção, que não vai ser um movimento longo, tá? Posso pegar um movimento de correção e geralmente, esse movimento de correção em H4 aqui, no H2 ele acaba passando, né? Ele acaba passando da linha do zero e vai mais para cima, né? Do box, se afastando da linha do zero, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? O que que acontece aqui, tá? Para domingo para segunda, eu já espero uma fraqueza do dólar. Não estou dizendo que o dólar vai ser mais fraco que os outros, tá? Não estou dizendo que o dólar vai ser mais fraco que os outros aí no domingo para segunda, mas ele vai vir com fraqueza, porque olha só, diário está perdendo força, tá? Diário ele já começa um movimento de fraqueza, tá? No H4 ele já fez esse movimento de fraqueza e agora ele fez uma correção. Então ele corrigiu, ele fez uma correção em H4 do movimento diário. Só que em H2 ele já começa a queda, tá? Então de domingo para segunda eu já começo a olhar aí, uma fraqueza no dólar, tá? Começo a olhar aí uma fraqueza no dólar, tá certo? Começo a olhar uma fraqueza no dólar. Começo a ver aqui no áudio uma correção, porque o áudio no diário começa um movimento de queda, tá? H4 ele já está aqui embaixo, fora da, né? Fora da região de equilíbrio, e agora ele começa um movimento já de alta em H2. Então, o áudio vem para uma correção na segunda, tá? Vamos ver o CAD. Olha só, o CAD ele está em fraqueza no diário, tá? Ele está em fraqueza no diário. Ele está em força no H4 e o H2 não virou ainda, tá? Então a gente tem que esperar para ver se até as 9 horas do domingo o CAD vira, porque aí o CAD mostra um movimento de fraqueza também, se ele virar aqui, se ele quebrar esse ponto, tá? Mas o CAD ele vem fraco, né? Ele vem fraco aí. Uh, mas já indicando uma possível reversão, porque no diário ele está já entrando em região, né, de exaustão, tá? Ele está entrando em região de exaustão, tá certo? Então, a princípio, o CAD vem com força, né, mas a gente espera aí uma queda nele para depois ele retomar
um movimento de força aí, visto que ele está numa região de exaustão no diário, certo? O CHF, tá? Então ele começa aí a sua retomada de força no diário, tá? A gente já vê essa força aqui no H4, tá? E ele vem para uma e no semanal aqui, ó, ele tá forte. Então a gente vê uma possível força aí no CHF também. Beleza? Vamos ver o euro aqui, ó. O euro já começa com força, né? Alinhado aqui no semanal. Ó, no H4 ele já está forte também, né? Ele já está em região de exaustão, então ele vem para uma possível correção euro, tá? Ele já vem para uma possível correção euro e em H2 já está mostrando isso. Então o euro vem para uma correção, o euro vem para uma correção aí em H4, tá? Uma correção do diário, né? Visto que o diário está com força, tá? GBP, certo? GBP, ó, ele tá com força, né? Na verdade é o seguinte, ele tá com força no diário, tá? Ele tá com força no diário, né? No semanal ele veio fazer uma correção, tá? Ele veio fazer uma correção, então pode ser que no semanal seja uma retomada de força, essa força aqui no diário, mas a gente tem que esperar, né? E no H4 a gente vê que ele está caindo, H2 caindo ainda, então, a princípio, né, temos que esperar domingo, né? Hoje é sábado, meio-dia, temos que esperar domingo para ver se vai acontecer alguma mudança aqui nas linhas do GBP, tá? JPY, né? JPY, olha lá, ó, força no diário, tá corrigindo em H4, tá? Tá corrigindo em H4 e já veio para uma exaustão aqui no H2 mostrando o movimento de força, tá? Então a tendência aí do JPY é mostrar força, no diário, tá? É mostrar força aí de domingo para segunda. O NZD, tá? O NZD, né? A gente vem numa fraqueza no diário aí, tá? Porém ele vem para uma correção. De domingo para segunda ele vem numa correção. E o SD a gente vê que ele vem num movimento de fraqueza bem bacana aí, ó. Semanal caindo, diário já começa a cair, H4 já fez a correção e H2 começa a cair, tá? Então uma boa pedida de fraqueza aí é o dólar. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, tá? Eu abri a caixa de ferramenta aqui, tá certo? Esse é o indicador, é o meu indicador J2W, Força das Moedas 3.0, beleza? Abri a caixa de ferramenta aqui explicando para vocês essa questão aí das forças, fraquezas, alinhado em todos os times aí, beleza? Se você quer mais, né, me chama ali no Telegram, a gente pode trocar uma ideia. E vamos que vamos. Deixa o likezão se você não deixou ainda, cabeção, certo? Comenta aí que você quer mais, né? Quer mais? Comenta aí média que eu vou explicar como que eu alinho essa leitura, né? As médias aqui, qual time frame que eu utilizo, tá? Aqui tá no time frame de M15, né? Mas eu falo para vocês qual que é o time que eu utilizo e quais são as médias aí para saber certificar se a minha leitura ela tá correta ou não. Beleza, rapaziada? É isso aí então, né? Já estamos na hora do almoço, a fome tá batendo e vamos que vamos. Grande abraço para vocês aí, para quem tá no TikTok, né? Valeu. Já deixa aquele likezão aí, manda coração, os cambau A4 aí para nós, tá? Porque, cara, eu acredito que essa aula aqui valeu demais mesmo. Deu para você entender, né? Eu acho que vai dar para você entender aí como que faz esse alinhamento das médias, da leitura das linhas, enfim, mudando aí o jogo, mudando os seus resultados aí no trade. Beleza? É isso aí então. Grande abraço para quem ficou até agora, tá? Deus abençoe a todos aí e fui!